que eu vou botar aqui urgente, né? Ah, isso não é o Marçal, caralho. É o mesmo. Olha só. Ele falou do graça. Todo mundo que eu encontro fala, vamos juntar todo mundo. Você falou com o vamos tomar-" Gilberto? Falei com o Gilberto, Gilberto. nosso próximo, o vereador, né? O Ele vai vereador. Não, o Giba. Ô, Giba, lembra de mim, não? Eu precisava falar com você. Foi bárbaro, foi uma experiência inesquecível. Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América Latina, responsável por 60% ou 70% do produto nacional bruto desse país. O Brasil é um país com 120 milhões de habitantes, que aproximadamente 50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais aproximadamente também 28 milhões de crianças vivem numa situação abaixo das normas exigidas pelos direitos internacionais da criança das Nações Unidas. O quadro típico é que o pai e a mãe vão trabalhar e as crianças ficam em casa. E quem toma conta normalmente é uma irmã maior ou alguma vizinha que paga para isso. Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pichote, vive com a mãe e mais 9 irmãos nessa casa. Bom, uma visita que fizemos, eu e um amigo meu que ia fazer uma reportagem fotográfica na FEBEM no Tatuapé, que era a unidade central da FEBEM naquela época. Eu entrei com ele e vi numa grande sala, assim, uns 100 e poucos meninos que tinham sido recolhidos da cidade. E aquilo me marcou demais, aquelas crianças, aquele universo. Essas crianças, quando a gente se aproximava, ou elas viravam pedintes, ou elas, imediatamente que você ou as repreendia ou conversava com elas imediatamente abaixavam a cabeça e colocavam as mãos atrás como se fossem réus, como se você, maior, ao não concordar ou exigir um diálogo em relação ao que eles estavam pedindo, imediatamente eles se posicionavam como se fosse a polícia. Eu vi coisas inacreditáveis. Eu vi numa unidade, acho que foi em Ribeirão Preto, não me lembro, São José do Rio Preto, 4 crianças que tinham sido enclausuradas, né, numa masmorra. E o dia que iam abrir foi o dia que eu fui fazer a visita. Eu me lembro, o diretor do presídio, imaginar que iriam sair 4 meninos furiosos, raivosos, né? 4 bestas, né? E saíram 4 meninos raquíticos e um desmaiou no momento que viu a luz do sol, cara, sabe? E aí, ouvindo as histórias dos meninos, eu fui aos poucos me alimentando daquela ausência total de proteção, seja por parte do Estado, seja por parte do ambiente familiar, e aos pouquinhos dividi isso com Jorge Duran, né, que tinha adaptado o Lúcio Flávio comigo, tinha sido meu primeiro assistente de direção também. Li um livro do Louzeiro, que se chamava Infância dos Mortos, né, do José Louzeiro, e achei muito interessante um trabalho policialesco que ele conta dos meninos, de como faziam pequenos furtos. E começamos a investigar o assunto, começamos a escrever uma história. A ideia era mostrar o que acontecia com essas crianças a partir do momento que a gente os encontrasse no meio do dia, de uma manhã, com fome, sem recursos, sem ter voltado para casa, como eles sobrevivem e de que forma a sociedade os vai absorvendo um a um. Na verdade, na época que o Hector estava produzindo o Pichote, ele foi até a FEBEM, porque a ideia do Hector era fazer com meninos da FEBEM. Então ele começou a pesquisar as pessoas que trabalhavam com teatro com esses meninos.
Mas acho que eram eu e mais 2 rapazes na época. Ele deu um grupo de garotos que não eram da FEBEM. Porque depois ele desistiu disso, conversando com a gente, que trabalhar com aqueles meninos é muito arriscado, né? Eles não ficam no projeto, eles fogem, eles somem, então você não tem a segurança. Então, a partir dessas pesquisas dele, ele resolveu trabalhar com os meninos que não eram da FEBEM. Eu soltei um grupo de pessoas, 3 ou 4 pessoas na época, indo para diferentes bairros, fazendo chamadas gerais em bairros de periferia, pegando um ponto central como base, que era sempre uma pequena igrejinha, uma pequena associação comercial, um pequeno salão de festas. Então eu saía com uma Kombi, uma perua, o motorista e um produtor. Nós íamos às favelas, às escolas de samba, e eu ia fazendo testes, atividades com os meninos das comunidades, ia selecionando grupos. Aí eu fui, me deram o endereço, eu fui e caí na HB. Cheguei lá, coloquei aquela taxa, como se estivesse chegando na delegacia, né? Você segura aquela coisa, o seu nome e tal. O teste era 10 horas, eu chegava às 7 horas e ficava lá, sabe? Me concentrando e tal. E passava o teste, ia mais teste, ia sair naquelas levas, até chegar onde eu cheguei, um dos principais. É certo, filho da puta! Levanta! Eu disse levanta, viado escroto! Pá, pá, pá! Assim que eu vou enfrentar os pilantras, falou? Numa boa. Todo mundo a me respeitar. Eu queria muito fazer cinema na época. Eu nunca não tinha experiência de cinema, tinha experiência de teatro. Então, eu achava que eu podia. Eu lembro que no 3º teste foi quando o Hector realmente me assistiu. E aí eu comecei a ficar, entendeu? Então, fui ficando e deu certo. Naquela época eu já estava fazendo teatro, então eu estava assim, eu falei, e aí, vai ser legal? Vai ser um papel bacaninha, né? Porque eu não queria fazer figuração. Não, vai ter fala, coisa e tal. Aí eu fiquei entusiasmado. Bom, no geral, vi mais de perto, porque eu participei na época do Pichote, quando eles fizeram o recrutamento dos garotos. Eu fui um dos garotos que não fui. Mas para mim não existia a intenção, porque não era meu negócio. Negócio de teatro, nunca tive o foco para isso daí. Mas você vê, no geral, a molecada toda já vinha de um segmento, já nasceu aquilo ali, já para eles é uma normalidade. O que fizeram foi só moldar a molecada. Ó, moleque, você vai ter que fazer isso e aquilo. Mas dentro da criançada, deles, já existia o Pichote dentro deles. Então não precisa criar um artista. O artista nasce todo dia. Se você pegar em cada periferia hoje, o moleque já está ali. Ele é pronto para arte. Ele é pronto para roubar, ele é pronto para matar, ele é pronto para o bem e para o mal. Diego Emanuel, 13 anos, Marcolina dos Anjos, pai desconhecido, Parque Água Branca, sem número. Confere? Confere. João Henrique, 10 anos, Rua Lava Pés, 35 Fundos, Maria Ribeiro da Costa, pai desconhecido. Confere? Meu pai morreu. Pai desconhecido. Confere? Confere. Quando eu fui lá, como é que o Babem levei lá, que ele voltou contente, feliz da vida que ele tinha sido contratado pelo Babenco. Aí eu falava assim, ai meu Deus, será que isso aí vai sair alguma coisa que preste? Porque eu não achava que o meu filho não tinha estudo. Olha, o Fernando chega à minha vida de uma forma muito curiosa. Eu não sabia da existência dele, nós estávamos ainda numa fase primeira de testes. Estávamos já trabalhando no Teatro Ruth Escobar, com um grupo de uns 70 e poucos meninos escolhidos, e as 2 vezes que eu tinha ido, o Fernando não estava, então eu nem sabia da existência dele. Não sabia da existência de nenhum dos 70. Alguns eu tinha visto e outros não. O Fernando era um dos que eu ainda não tinha visto. Um dia estou em casa, 10h30, 11 da noite, chega uma ligação a cobrar de Diadema, que é bastante distante. Não conheço ninguém de Diadema, mas aceitei a ligação. E era o Fernando me dizendo, olha, meu nome é Fernando, a produção me deu dinheiro para condução para toda a semana e meu irmão me roubou o dinheiro e já faz 2 dias que eu falto e eu queria dizer que estou nessa situação. Então eu falei para ele, digo, olha, não quero que pensem que eu sou um ladrão, ele me disse no telefone. Achei engraçado alguém ligar para dizer isso. Aí eu falei para ele, vem amanhã para o escritório, então, mas como? Não tenho dinheiro para condução. Acabei de te dizer. Digo, pega um táxi que eu acerto. Me esqueci. Na manhã seguinte, sei lá, por volta das 9, 9h30 da manhã, minha secretária me dizia que eu tenho um rapaz lá embaixo que acabou de chegar, um garoto de táxi, disse que foi você que mandou.
Digo, é claro, agora estou me lembrando, fui eu que mandei. Mas a conta é uma fortuna. Digo, tudo bem, a conta é uma fortuna, vamos pagar a conta, fazer o quê? E eu vejo esse menino, né, com essa carinha, que é a carinha que ele tinha no filme, acho que ele tinha 10, 11 anos, parecia menos, pequenininho, e estava com uma camiseta com o logotipo do filme Manhattan, do Woody Allen. Então era uma camiseta preta ou cinza, em letras prateadas, tipo purpurina, aquele skyline de Nova York, escrito Manhattan. Né? E eu olhava para o peito daquela criança, olhava para o rosto dele, e era realmente o primeiro mundo versus o quarto mundo, realmente. Né? Havia uma ausência total de relação, de diálogo entre essa camiseta e aquele rosto. E perguntei para ele por que ele queria tanto fazer cinema. Aí ele me disse que um dia a irmã dele trabalhava fazendo faxina num teatro, e ele ficou com febre, não quis ficar em casa sozinho, e a irmã levou com ele, e ele viu um espetáculo nos bastidores sendo feito. Eu nunca vi meu filho tão feliz da vida que nem eu vi aquele dia. Ele dava pulo que parecia um macaquinho pulando, porque ia fazer o teatro João da Neve. Fez vários espetáculos nessa companhia do João das Neves, em São Paulo. E ele se apaixonou por aquilo e era o que ele queria fazer. A escolha do Fernando deve-se ao Hector Babenco, porque eu, na verdade, vou ser muito sincera, na época eu estava insegura, nunca tinha feito um filme, né? E tinha um garotinho que estava concorrendo junto, que fazia comerciais, já tinha uma manha, um jogo de cintura para texto, para tudo isso, e eu falei, é esse. Ficou entre ele e o Fernando, na verdade. E eu, óbvio, que optei por esse menino, porque para mim era menos arriscado. Eu estava apavorada. Quer dizer, eu confesso isso, realmente, eu estava apavorada e falei, eu quero me defender. Falei, é ele. O Hector disse, não é. É aquele. Falei, mas aquele nem lê. Mal fala, porque o Fernando tinha uma timidez muito grande quando ele chegou no grupo. Então, ele não se expressava, ele não falava muito. Falei, pelo amor de Deus, aquele não, pensando em mim, obviamente. Né? Nesse momento eu pensei em mim. E não no filme exatamente. Foi uma lição que o Hector me deu. Ele falou, não, é aquele, olha os olhos dele. E eu lembro que ele usou a frase, é um misto, é o anjo mau. Ela chegou e falou assim, primeiros papéis, Pichote, Fernando Ramos, Jorge Julião, Lilica, Gilberto Moura, Dito, e falou, Zé Nilson, Chico. Aí ela falou, desculpa, engano, Zenildo. Aí foi na hora que eu me joguei pra cima e caí de joelho. Eu falei, consegui. Nenhum deles tinha tido nem passagem pela FEBEM. Então era um universo desconhecido para eles. Como eu trabalhava na FEBEM na época, e continuei trabalhando, inclusive, eu tinha uma aproximação desse universo, eu conhecia como isso funcionava. Então eu fui introduzindo esse grupo no universo. Né, da FEBEM, do abandonado, do menino sozinho, eu conhecia isso. Para isso eu fazia cada semana a chegada de um na FEBEM. A primeira coisa que a gente recebia as instruções de não deem telefone, não deem endereço, não deem nada particular, porque eles saem daqui, né, um dia. Então a gente já era preparado para encontrar assim, um bando terrível. E de repente eram garotos que estavam lá, confinados, também sem uma série de coisas que nós privilegiados tivemos, entendeu? Família, carinho, estrutura, e eles estavam lá sem isso. Depois eu escolhi trabalhar com os animais, que era uma coisa que parecia uma brincadeira, mas que na verdade a gente estava chegando aos personagens do filme. Então eu fui ao zoológico com todo o grupo durante um sábado de ônibus, eu lembro exatamente disso, cedinho. E passamos o dia no zoológico. Cada um tinha escolhido um bicho de acordo com a história que eu tinha contado do personagem. Porque eu não dei roteiro, óbvio, só contei a história. E cada um escolheu um animal. Então cada um ficou na sua jaula, na jaula do seu animal, durante o sábado inteiro, vendo como esse animal dormia, comia, andava, se relacionava. Daí depois foram à biblioteca, pegaram mais dados desses animais. E nós trabalhamos as características físicas, que é peso, tamanho, e características instintivas, que é a agressividade, a afetividade do animal. Já, claro, eu estava vendo lá no fundo do túnel o personagem de cada um.
né? E incrível, eu quero lembrar disso, que o Fernando escolheu a zebra, que é um animal vítima, né? Eu achei isso engraçado e só fui perceber isso anos depois. Tinha um mural. E todo dia nós tínhamos que pegar uma coisa que a gente visse na rua e colava naquele mural. Isso, nós ficamos uns 3 meses, eu acho, fazendo esse mural, ensaiando com a Fátima, discutindo personagem, indo em zoológico, escolhendo o bicho que mais se parecia com o personagem e tal. Aí, quando o filme foi começar a ser rodado, nós sempre íamos olhar o mural para depois irmos fazer a cena. E aí foram se destilando os personagens, aí entra a Marília Pera, né, que entra de uma forma fantástica e se joga para brincar com as crianças, né? Exatamente esse sentimento, como se eu tivesse a idade daqueles meninos e a gente estivesse sempre sob o comando de um pai amoroso, mas severo e às vezes até bravo e sentimental e gritando, às vezes gritava com a gente, mas a gente sempre estava pelos cantos às gargalhadas. Um pouco, não é debochando do Hector, mas assim, debochando com amor, sabe? Ai, lá vem ele, cuidado. Foi uma brincadeira de puxar corda, de dançarem, de fazerem exercícios, fazerem improvisações, cada um contava o que gostaria de ser, o que não gostaria de ser, contava uma história de uma situação que tivesse... Fizemos um trabalho lindo, 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 do qual me orgulho muito. Até hoje me dá uma emoção e também a gente se lembra dos caras, que houve uma amizade, nossa. Isso é o legal. Né, bicho? A gente pedia para chegar logo outro dia para a gente estar lá, para a gente estar junto, trabalhando, fazendo laboratório. Havia um sentimento criado e alimentado entre nós de que todos eles eram o grupo de trabalho. Uns poderiam ter mais dias de filmagem, outros menos, mas os aquecimentos, as brincadeiras, os jogos eram sempre feitos com essas 21 crianças finais. Depois havia um outro grupo, acho que eram 60 ou 70 crianças que faziam um time de apoio. Trabalhar com os meninos era muito rico também, porque eles eram muito crus, né? Eles não tinham nenhum vício, eles não tinham sequer a televisão na época para ficar vendo como é que as crianças se comportavam na televisão para fazer algum tipo de imitação. Era tudo muito novo. E acho que o trabalho que foi feito, entendeu? De preparação, né? de laboratório, essa coisa toda, deu muita tranquilidade para a gente, deu muito preparo psicológico para a coisa. Querendo ou não, a cena de amor da prostituta Sueli e o Dito, entendeu, cara? Claro que é uma cena difícil, né? E você é moleque, né? Você ainda não tem o beijo profissional. Só que o legal daquilo é que teve um entrosamento muito legal com a Marília, que ela me deixou à vontade, entendeu, cara? Intuitivamente a gente criou um método de trabalho que a gente não aprendeu com ninguém, que a gente inventou, né? De ter os personagens, ter os atores representando os personagens e eles não terem roteiro, eles terem situações para trabalhar, de você desenvolver os diálogos e o comportamento e as reações do momento que você quer contar, mas sem dar a ele o desdobramento de roteiro que você já tem e que você coteja muito com aquilo que está sendo gerado pelos atores. Você improve, né? Você alimenta mais o teu próprio roteiro ou destrói ou escreve diferente. O texto escrito, evidente que tinha importância, mas era muito importante que aquelas palavras escritas coubessem direito na boca dos meninos e que eles dissessem com espontaneidade. Sujeira de tu! Porra, eu não brinco mais. Por que, caralho? O Pichote estragou tudo. Disse meu nome pros caras do banco. Vai tomar no cu aqui, ó. Para eles foi maravilhoso, porque eles passaram 3 meses juntos diariamente. Então criou-se uma afetividade. Era realmente um grupo.
um grupo vivendo a mesma história. Então isso era maravilhoso, né? Estavam juntos. Nas vésperas da filmagem, numa sexta-feira, a filmagem começava na segunda, o Fernando me quebra a perna jogando bola, engessam ele, radiografia, abriu o tendão, sei lá, um pequeno ossinho no pé, o metatarso, não sei o que era, botinha de gesso, aí toda a equipe me disse feliz, legal, então vamos fazer o filme com o Pichote sendo feito por um outro menino. Mas o Fernando era imbatível, o Fernando com aquela carinha que ele tinha, com aquela tristeza congênita, ele de alguma forma, ele possuía dentro dele uma alma ferida que não havia ator que fosse capaz de propor isso, né? Porque era já dele, uma coisa da pessoa dele, do universo dele, da genética, da alma dele, da luz que ele tinha, né? Até quando ele ria feliz, ele ria de uma forma quase que incompleta, estou até imitando ele um pouquinho. E se você ver no filme, há algumas sequências dentro da FEBEM que você consegue ver a botinha de gesso e em quase todas as sequências ele está sentado sempre, ele nunca está em pé. Primeiro dia de filmagem, primeiro dia, que é a primeira cena onde o Pichote está sentado na delegacia e o rapaz pergunta o nome, seu nome, sua mãe. Ele travou, total. Quando ele viu a câmera, ele viu o set, ele entrou em contato com o set. Ele travou. Quando ele travou, o Hector olhou para mim. Aí o Hector falou, resolva. E deu um pavor em todo mundo. Eu acredito que naquele momento, eu não sei, mas eu acredito que o Hector também deve ter ficado em pânico. Peraí, eu estou ensaiando há 3 meses e agora o menino me trava no primeiro dia. Será que isso não vai dar certo? Segundo dia de filmagem, chega meu assistente e me diz, Hector, o Fernando disse que vai abandonar o filme. O quê? Você disse que vai abandonar o filme porque você é um mentiroso. Peguei o Fernando na hora do almoço. Falei, Fernando, vamos dar uma volta? Eu, que história é essa de você dizer que eu estou mentindo? Você está louco? Quando menti? Preciso que você me esclareça isso. Me disse, porque sempre que a gente filma, você diz que está ótimo, que gostou demais, que tudo que eu fiz está legal, e depois pede para fazer de novo. Está legal, por que tem que fazer de novo? Parei o dia da filmagem, o dia seguinte, levei todos os meninos, 7 do grupo principal, à sala de montagem. Eu peguei uma cena que tínhamos filmado, que era ele sentado na cadeirinha no juizado, um traveling de câmera, e eu fui mostrando, ele está vendo aqui? Esse aqui é o melhor de todos. Mas você viu que esse cara que está sentado aqui, ele olhou para a câmera, então não vale, não pode olhar para a câmera. Esse aqui é legal também, só que a câmera fica mais lenta e depois vai mais rápido. É legal que a gente não perceba que a câmera está passando. Aí eles entenderam que havia um crivo, né, através da observação, um crivo crítico, que nos fazia escolher o melhor do menos melhor. Então, foram pequenas conquistas graduais que eu fui tendo ao longo do tempo. Sei lá, um dia o Fernando chega e me diz, quero dormir na tua casa. Digo, claro, diz como você quer. Se é hoje, tipo os birras, peitado. Digo, lógico, só que com uma condição. Disse, qual? Disse, primeiro vamos comer uma pizza. Disse, oba! Aí fui comer uma pizza, levei ele para casa, ficou uma noite em casa, igual, eu não quero que você fique mais, porque amanhã outros também vão querer, sabe? A gente é muito amigo, e não é legal a gente fazer diferenciações. É um filme de equipe, somos 20 e poucos meninos, 7 são o time principal, outro banco reserva. Sei lá, foi muito legal a relação, cara. Foi excelente, foi excelente, foi excelente. Desde menino eu vivia te ouvindo. E eu tinha uma certa preocupação, porque eu sou péssimo, sou desafinado assim para falar, né? Então eu falei, pô, eu vou desafinar, eu vou não sei o que e tal. E num dos ensaios, o Babenco tinha gravado. E manda lá, e eu tô lá fazendo modos de esforço, mas não, já está gravado. Então a música precisou de fazer várias vezes,
Porque era o pátio, tinha toma daqui, toma de lá. Então ele gravou a música inteira. A música já estava gravada, era só eu dar uma dublada, né? Mas foi ótimo, eu adorei, eu curti aqui pra caramba, sabe? Inclusive, como linguagem, sabe, eu adoro o cinema, sabe? Que infelizmente eu não participei de outros e não dei uma sequência de cinema, cinematográfico, mas eu gostaria muito, sabe? Nem precisava alguém me contar isso, porque no teu rosto tudo estava escrito. O que você sofreu, o que você viveu e o que você perdeu. Quando o Hector ficava lá envolvido com os problemas dele, eu ficava planejando com os meninos. Eu dizia, eu nem sei se o Hector sabe disso ou se eu já contei isso para ele, não me lembro, mas na cena da lanchonete, quando eu falo marshmallow, eu falei pro Fernandinho assim, não deixa o Hector saber, não faz no ensaio, faz só quando filmar, dá um beijo na minha boca. E aí ficou aquela coisa, ele não vai deixar? Não, só na hora de filmar. Aí no ensaio ele não deu e na hora que rodou ele deu o beijo. E o Hector falou, Fernandinho, que ideia maravilhosa. Agora eu vou comer um sorvetão de chocolate para completar minha barriga. A senhora, o que vai? Eu? Um conhaque com marshmallow. Que sorte! Então, todo tempo a gente ficava combinando coisas pro papai deixar, papai Hector deixar ou não deixar. Quando você está apaixonado por alguma coisa, você quer que aquilo aconteça de qualquer jeito e você quer ver a paixão nos outros também, em todo mundo que está ali. Então, ele lutava por essa paixão nas pessoas e quando ele sentia que alguém não estava, ele enlouquecia. Era quase como se ele quisesse que a pessoa entrasse naquele universo com ele, que sofresse, que sorrisse com ele dentro daquela paixão. Então nunca foi fácil trabalhar com Hector, mas é grandioso. E você não pode errar, e tá certo, entendeu? Eu acho que ele tá certo, a gente sai, a experiência foi legal, que eu me senti profissional. Cinema é uma coisa legal, é um clima legal, é uma troca legal, o exercício de interpretar é muito legal, né? Ai, era o maior barato. Eu parecia uma rainha. Passava a noite inteira dançando. Ah, Pichote, muda essa porcaria de rádio. Alô? E teve até cenas que a gente criou juntos. Tem uma cena de Ibirapuera, que a Marília dança na frente do carro, que na verdade eu perguntei para ela se a Sueli não fosse prostituta, o que seria? Ela falou, uma dançarina. Eu falei, e você? O que ele seria se não fosse um trombadinho? Ele falou, um jogador de futebol. Ele começa a jogar e ela dançar. E forma uma coisa muito bonita. A cena se estabelece a partir disso, dessa brincadeira da gente. Eles tinham planejado para mim uma sainha de chita, um blusãozinho. Eu falei, mas eu não vou me vestir assim desse jeito pobre, de jeito nenhum. E aí ele ficou, mas é teatral demais. Ai, me deixa ser teatral. A gente ficou numa briga durante todas as filmagens, porque eu queria que a minha prostituta fosse mais teatral. E ele acabou sendo flexível, deixou um pouco, eu tirei um pouco. E eu acho que esse jeito teatral, essa puta engraçada, louca, com maquiagem às vezes que parecia de Medeia, eu fazia, aquele cabelo meio preto. Eu acho que isso de alguma forma encantou os meninos. Os meninos adoravam ter essa prostituta do lado deles. Catorzeninhas, bons 14 aninhas. Eu aprendi umas coisas, porque como a minha participação foi pequena, eu ficava vendo o lado técnico das filmagens, aprendi sobre grua, sobre uma série de coisas, né? E quando
Quando você é jovem, você fica de olho em tudo, você capta tudo. Então foi bacana. Debaixo dos caracóis do seu... Roberto Carlos, né? Debaixo dos caracóis do seu cabelo, acho que é isso. Ia ser essa música, estava lá no roteiro. Aí eu fui conversar com o Hector, que eu achava que não tinha muito a ver, que ele era muito aberto disso, a gente conversar. E aí eu falei, Hector, se a gente cantasse essa tal, ele falou, deixa eu ouvir. Eu cantei um pedacinho e falou, então vamos gravar com essa. Eu fiquei logo muito surpreso, porque uma coisa que ninguém me tinha dito é que um dos personagens do filme cantava uma canção minha. Isso foi... Ninguém me disse antes. Falava-se tanto sobre o filme, e pessoas comentavam, inclusive comigo, porque o filme foi muito falado, assim, discutia-se e tal. Mas ninguém se lembrou de dizer, olha, o garoto canta Força Estranha. Ninguém me disse. Então, no filme, aquilo foi um impacto muito grande para mim, porque é uma espécie assim, uma escapada que o filme dá para o Rio de Janeiro, né? Porque o filme é bem em São Paulo, assim, né? Aí vem para o Rio de Janeiro e tem aquele arpoador, né? Aquela luz crepuscular, assim, e o menino que é viado, né? Que levanta e canta Força Estranha. Aquilo me bateu, assim, porque foi uma grande surpresa para mim, né? O que pode esperar uma bicha da vida? Nada, né, Lelê? E é muito bonitinho porque o Fernando fez uma coisa também que não tinha, né? Agora, isso é legal, eu lembrei. Ele me abraça, ele abraça a Lilica, que ele encosta aqui, ele põe a mãozinha dele aqui e encosta no meu ombro, né? E aí a imagem vai fechando, assim. Aquilo foi muito bonitinho dele, de dar um apoio para ela físico, né? Um abraço. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando... Mexeu comigo em uma série de coisas, gente. Pensem bem o que é acordar todo dia de cabelo vermelho, depilado, unha comprida, sabe? Eu ia dormir e acordava com o personagem, entendeu? Então não era aquela coisa que parou, acabou a filmagem, os meninos iam dormir. Não, eu levava o personagem na época. Eu lembro que eu tinha um Fusca branco na época, e era muito engraçado, porque eu punha uma touca, eu enfiava a touca até aqui, assim, para tampar o cabelo, eu prendia o cabelo aqui e tampava, e ia quietinho para minha casa. E andava com certificado, porque se a polícia me parasse, para explicar que eu estava fazendo um filme. Porra, a polícia nunca tinha me parado. Depois que eu tava fazendo Pichote, a polícia começou a me parar na rua, lembra? Que a gente tava até com a roupa do personagem e tal, e a polícia parou a gente. E foi terrível, meu. O que acontecia? A única pessoa que sabia era a pessoa que ia ser roubada, vocês que eram da produção, pouco segurança, tinha uns policiais lá fazendo segurança paisano pra gente. Aquilo é complicado, das trombadas. Ali é complicado que de repente o cara pega você, a gente vê alguns momentos, te jogar lá do viaduto, você entendeu, meu amigo? Aí é complicado. Pega ladrão! Pega ladrão! Mas até legal, ingrediente pra coisa ficar natural, né? Foi bem real. Bem real, bem real. A gente vai pegar o dinheiro da Moamba. Esperamos lá o dia inteiro. Essa cena nós ensaiamos horas e horas e horas e horas e horas e horas. E horas e horas exaustivamente. Não conseguiu, ele tinha medo. Ele tinha medo de pôr aquela faca, de usar aquela faca. Ele chorava, ele falou, eu não quero matar a Elke. Porque ele gostava de mim. Não quero matar a Elke. A gente explicando que primeiro que ele não estava matando ninguém. Que aquela faca era falsa, que entrava. O Hector parou a filmagem, eu fui pro espaço com ele sozinho. Mostrei 10 mil vezes que aquela faca não me machucava, que ele podia fazer aquilo. Quando ele ficou confiante de que ele não ia machucar a Elke, ele foi rodar. E claro que nesse processo existe uma coisa de sofrimento, óbvio, né? Tanto físico quanto moral, né? Ai, sua puta! Desgraçada! Minha puta! Pera! Ai! Ai! Ai!
Chico! Chico! A performance do Fernando, do Pichote, era uma coisa que emocionava, cara. E você vê aquele moleque pequeno assim, inteligente, por isso que tem que investir nas crianças, cara. Me lembro dessa espontaneidade dele, me lembro dele chorando em algumas sequências onde ele ficava mais tomado, um menino sentimental. No roteiro estava escrito de que ele estava vendo televisão, né, uma música meio de discoteca, e o menino tem uma convulsão. Ai, o que você tem, Pichote? Pichote. Eu sabia que, ou intuía, o Hector tinha me dito que ele tinha feito esse filme por causa dessa cena. Tudo era por causa dessa cena que ia acontecer. A Marília o segura e depois diz, vai embora daqui, você não é meu filho. Isso que estava escrito no roteiro. Só que na conclusão acabou acontecendo que a Marília, ao pegar no colo, o menino começa a voltar a si, ele se acalma de alguma forma, ele abre a blusa da Marília e a Marília instintivamente segura o seio dela, põe na boca dele e o menino fica amamentando. Antes dele pegar o meu seio, ele olha, tem esse olhar dele que eu nunca mais esqueci, assim, que é um olho que é para mim, e aí ele olha as paredes em volta, ele olha o teto, como se fosse um bebê mesmo. Ele teve uma regressão, assim, a coisa do menininho dele, né, do bebê dele. Esse olhar dele aqui para mim em volta é inesquecível, assim, um momento meu de vida, assim, inesquecível. Muito menininho, né, o Fernando, 11 anos. Mama, meu filhinho. Mamãe tá aqui com você, viu? E aquela amamentação era infinita, não terminava nunca. Até que é o momento que a Marília começa a ficar totalmente fastidiada, totalmente incomodada com aquela situação. Ela diz o diálogo para ele, vai embora, não quero você aqui, você não é meu filho. Me larga, Pichote, eu não quero. Tira essa boca suja de cima de mim! Eu não sou tua mãe, ouviu? Eu não sou tua mãe. Eu não quero filho. Eu odeio criança. Só que o Fernandinho não só fez aquela improvisação de se agarrar ao seio dela, como ainda ele vai até o armário, pega a pistola, que não estava descrito no roteiro, a carrega, a põe no cinto, se vira para a Sueli, olha para ela como dizendo até a próxima e vai embora. Calhou um almoço, estávamos todos sentados nos trilhos do trem, um trilho desativado, e comendo nossa marmita da quentinha, e eu vejo o Fernando, depois do almoço, brincando de fazer equilíbrio, se sustentando em cima do trilho. Eu achei aquilo muito bonito. O trilho ia até o infinito, né? Era uma coisa muito chaplinesca, muito vista já, mas aquele personagem meu tentando fazer equilíbrio, achei que de alguma forma aquilo representava o filme de alguma forma. Representava a necessidade que este personagem e todos nós temos de conseguir nos manter em equilíbrio em algum tipo de caminho. Aí o Johnny fazendo a música,
para esse final, me disse, Hector, você não pode, esse filme, vou chamar ele talvez um sobrevivente. Eu disse, não, o filme é o personagem final, é quem sobrou. Como chama o sobrevivente? Falei, Pichote. Então o filme tem que se chamar Pichote. E aí, meninão? Aqui tem história. Tudo bom? Quem sou eu? Meu Deus do céu. Pelo amor. Chico! Tudo bom? Olha aí, ó. Olha quem chegou. Israel, querido. Tudo bom? Só reconheço aqui, no Bralinho. Você tá bom? E aí? Tudo bom? Graças. Você lembra do Melhor Gilberto? agora. Vocês dançaram pra caramba no filme. Todo mundo Só que o cabelão era enorme. Foi embora. Olha ele. Vamos tirar uma dele, tá? Eu tô bem. Você saiu aquele dia, bateu a porta do filme e nunca mais apareceu, né? Oi. Tudo bom? Pode passar filme, pode passar o que for. Só que o pensamento meu, da minha cabeça, o que eu sinto no meu coração, sou eu, sei. Nunca vai acabar, só quando eu morrer. Pode abaixar. O filme fez um certo público, né? Na época conseguimos chamadas na televisão, fizemos assim muito escândalo, o nome da Marília era muito quente, o nome do Jardel Filho também. Eu nem sabia direito o que isso representava. Para mim, eram 15 minutos no filme. Dentro do ônibus o pessoal pedindo autógrafo, porque muita gente reconhecia, né? Pedindo autógrafo, foi legal. Rodou o mundo, né? Outro dia uma amiga minha falou assim, porra, assim, eu vi você traduzido assim em alemão. Eu falei, porra, que bacana. Eu achei legal. Porra, valeu o sacrifício. E é engraçado porque ninguém pensou em nenhum momento no sucesso desse filme. Pelo menos eu nunca ouvi falar isso no set, ninguém discutia isso. Nem nas cervejas que a gente toma depois. Oh, esse filme vai dar certo, esse filme vai ser um sucesso. Nunca houve isso. Nunca houve. Mas houve uma dedicação, um acreditar no projeto. Eu tenho uma sensação de que todos nós tínhamos a intuição de que estávamos fazendo algo especial para o momento. O Festival de Cannes viu o filme e o recusou. A cópia, ao voltar, em vez de voltar para o Brasil, volta equivocadamente para Nova York, onde a Embrafilme tinha um representante, que era o Fabiano Canosa. Viram o filme e adoraram. Estava nas vésperas uma mostra que se chama New Directors, New Films, que acontece todos os anos no mês de maio. Eles decidiram incluir o filme na mostra. O filme passou na mostra, teve uma crítica estupenda do Vincent Canby no New York Times, né? Aí a Pauline Kael, que ainda estava viva, soltou uma matéria de 6 páginas no New Yorker sobre o filme. Um distribuidor especializado em filmes de esquerda, latino-americanos, documentários, ligado ao Alfonso Beato, pega o direito dos direitos do filme e lança um filme.
when I came out of the cinema, I thought I wanted to go to Brazil. I just had this thing, I want to go and live in Brazil, because it just, even though it showed a very dark aspect of Brazil, I just had this feeling that if I went there, my life would kind of change one way or the other, maybe for the worse or maybe for the better, I don't know, but it just seemed like a very exciting kind of extreme place to go and spend some time. I guess I saw an article in the New York Times about it at the time that it was showing there, and I walked in, saw the movie, and I thought it was the best film, one of the best films I'd ever seen. I was in film school. My main man, Ernest Dickerson, who shot all, great cinematographer, director, who shot all my, we went to school together, and I remember both of us that film having a deep and great impact on us as young filmmakers. And we really loved the realism of the films, and we always wanted to try to capture life like how Hector did, in our own works. We were just struggling. There were two things that were happening for me in that film. There was the extraordinary look of the film and the way it showed Brazil, which I just found incredibly affecting, and there was Pichot's performance, which was another thing altogether. It was so moving and haunting and restrained, and I don't know, I just thought it was just extraordinary. É aqui, neste barraco, numa favela em Vila Ester, Diadema, São Paulo, que mora o grande astro do cinema brasileiro no momento. Ele é Fernando Ramos da Silva, 12 anos, ator principal do filme Pichote, que está fazendo o maior sucesso em São Paulo e que estreia esta semana no Rio. Fernando, que já está contratado pela Rede Globo, foi escolhido entre milhares de garotos para fazer o filme. Eu gostei muito de participar do filme Pichote, né? Gostei muito de fazer esse filme. Eu lembro que logo depois do filme, a nossa preocupação, a minha e do Hector, era de manter esses meninos próximos e tendo aulas, né, de teatro, porque na verdade eles foram preparados para o filme. Então começaria um trabalho de formação de ator, com aulas de voz, aulas de corpo, e a gente mandou esse projeto para a Secretaria da Cultura, pedindo verba. Nós não conseguimos. Na verdade, faltou o dinheiro, essa que é a verdade. Eu não fui remunerado assim. Tudo bem, tem um contrato, me pagaram pelo contrato. Isso é uma coisa. Agora, assim, o sucesso e o dinheiro que vem desse sucesso, eu não usufruí, você entendeu, cara? Depois de feito, depois de rodado, começou a ganhar dinheiro, né? Aí teve uma das atrizes lá que começou a botar a boca no trombone e reuniu mais gente, vamos fazer isso. Eu não faço. Porque no dia foi feito assim, assado. Se você quer fazer por esse valor, você faz. Se você não quer, eu não posso pagar mais. Então é complicado você ver o sucesso estourar, tudo quanto é jornal, televisão, e na verdade você não tem o dinheiro para tomar o ônibus, você entendeu, cara? Eu não reclamo muito da vida, não. Eu só queria não estar sem trabalho. Porque você sem trabalho, cara, você fica meio tordoado, principalmente quando você tem filhos, né? Mas você sabe que esse é o problema do ator no Brasil. Isso que eles viveram é o problema do ator no Brasil. Eu sou a primeira pessoa da minha família de atores, assim, meu pai, minha avó, meu tio, minha mãe. Eu fui a primeira que deu certo. A minha família inteira, antes de mim, morreu na miséria, porque não tinha como dar continuidade a um trabalho. Para mim também não foi nada fácil, ficar 10 anos, o trabalho não ser visto, porque parecia que os meninos eram aquilo, então não houve trabalho nenhum para eles chegarem assim. Eram eles. Eu abri um concurso, as pessoas vieram, se inscreveram, trabalhamos juntos, todos foram muito bem remunerados, fizemos um trabalho esplêndido e, obviamente, a mídia, que como sempre é preguiçosa e irresponsável, certo? Fica dizendo meninos de rua viram atores no filme do Babenco. Eu acho que funcionava muito, as pessoas falam, ai, coitadinhos, é uma chance para os meninos e tal, mas não era bem verdade, nem todos os meninos
eram tirados do meio. Eram umas realidades do Fernando, que morava numa favela, que vinha daquele meio. Agora, eu era universitário, então, a partir do momento que existe um depoimento forte daqueles, eu acho que o trabalho do ator vai para o ralo, entendeu? As pessoas falam, pegou o viadinho ali na esquina e botou para fazer o filme e funcionou, deu certo. O sucesso é dificílimo. O sucesso é uma coisa dificílima no Brasil. Eu estou vivendo aqui no espetáculo, se transformou num espetáculo de sucesso, graças a Deus, mas é raríssimo. O cinema é cruel. É cruel. Ele é ilusão, né? E a ilusão, de qualquer forma, é cruel. Né? Porque é incompatível com a realidade, muitas vezes. Então, quer dizer, existiu também a crueldade disso, tá? Para todos nós. Né? O cinema mexe e tal, e depois, tchau, vai fazer o caminho dele. Né? E a gente fica. Não há milagres na vida. Fazer cinema é uma profissão como ser sapateiro, sabe? É um ofício que você o exerce com mais ou menos competência, com maior ou menos sinceridade, mas é uma profissão, um contador de histórias, sabe? Que precisa, para o fenômeno acontecer, que a mídia noticie, que as fotos saiam, para poder levar o público a compreender e a ver o espetáculo. Pichote ganhou dinheiro. Não muito, mas o suficiente para sonhar que a vida dele tinha mudado. Vieram mais um filme e até novelas de televisão. O Amor é Nosso, de Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho. Estreia nesta segunda, 19h. E eu sempre tinha loucura, assim, para conhecer ele. Né? Era tipo assim, na época, como se fosse um ator famoso, que era para mim, né? E curioso porque eu queria conhecer, que morava aqui em Diadema, né? Eu sempre dizia. Só que passou 1, 2 anos, meus irmãos chegaram no cinema, eu fui junto, pensando que eu ia encontrá-lo lá, né? Não entrei porque eu era menor, acho que tinha censura na época, né? Mas Fernando não se aplicava muito ao trabalho, não cumpria os compromissos, não estudava o necessário. As ofertas de trabalho foram diminuindo. Fernando foi se isolando, voltou à periferia. Quer continuar artista, mas não passa de um adolescente desempregado. Teve gente muito legal que deu emprego para ele, né? A TV Globo foi ótima, o Moacir Doriquem foi ótimo, o Boni deu instruções de que esse menino tinha que ser ajudado, né? Morou na casa da Ângela Leal, o prefeito do Duque de Caxias, através do Louzeiro, deu uma casa para a família que 1 mês ou 2 meses depois foi vendida e transformada em cobre, transformada em grana. Eu tô cansada de ficar dentro de casa, esperando, ninguém me chama para fazer o serviço, tudo que eu quero é meu serviço. Aí ele falou, um dia eu sei o que eu vou fazer. Eu falei para ele, o que você vai fazer, Fernando? Ele falou assim, eu vou roubar. Ele falou que ele com tanta vingança, eu vou roubar. Eu peguei, dei um tapa bem dado na cara dele, nunca mais você fala isso. Aí ele olhou para mim com aquele olho cheio d'água e falou assim, senhora não podia ter feito isso. O Pichote da vida real está desempregado há quase 1 ano. E agora, pela primeira vez, a vida dele se confundiu com a história do filme. O filho da dona Josefa foi parar numa delegacia. Ele estava no meio de um grupo de garotos que roubou esses aparelhos de dentro de uma casa. Eu falei, Fernando, foge, Fernando, foge, meu filho, que a polícia vem te buscar, velho. Tá comentando já em tudo quanto é lugar. Foge. Ele olhou pra mim e riu. Falou, não, eu não vou fugir, eu vou esperar a polícia aqui. Deitado, eu quero ver, acordar o São Paulo inteiro. Vou mostrar que eu sou artista 2 vezes. Desse jeito, Marcelo, com aquele ódio. Eu vou mostrar que eu sou artista 2 vezes. Eu vou esperar a polícia aqui. E eu saí de casa e falei, puta, eu vou ver o Fernando, ele tá aqui perto, né? Só que naquela época eu não sabia o que era ser detido, que era essa coisa toda. E quando eu cheguei na delegacia, eles não me deixavam ver. E aquilo foi pior ainda, né? Eu falei, puta, o cara é famoso mesmo, ninguém quer deixar eu ver, né? Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? O caso do menino que representou o Pichote no cinema. Ele acaba de ser solto por determinação do juiz de menores de Diadema, no ABC Paulista. FRS estava preso há 2 dias na delegacia de Diadema,
acusado de assalto à casa de um comerciante. E depois que o Fernando saiu, eu trabalhava numa firma de brinquedos, depois que o Fernando saiu da delegacia, a gente na hora do almoço, todo mundo conversando, fulano queria conhecer fulano, ciclano, né? E eu falei, puta, eu tenho um sonho assim de conhecer o Pichote. E aí as meninas começaram a dar risada, né? Pô, aquele bandidinho e tal, e eu me ofendi, né? E coincidiu de uma prima dele trabalhar na mesma firma. E me levou para conhecer ele, né? Aí depois de então a gente não se separou mais. Você viveu na vida real essa dureza, essa tristeza, mamãe chorando, irmão chorando, todo mundo desesperado. Que mensagem você diz hoje que ninguém escreveu? Aquela que está dentro de você, na sua cabecinha, no seu coração? Sei lá, eu acho que o mesmo erro que eu cometi, acho que ninguém deveria cometer, né? Que eu tive uma chance boa na vida. Não sei se eu não soube aproveitar, né? Deixei cair assim. Eu vou te falar, sabe o que aconteceu depois disso? Não existia mais ladrão em Diadema, bandido de ladrão. Tudo que acontecia era o Pichote. Eu vou falar para você, um dia, Fernando estava em Pernambuco fazendo teatro com Lira. Era 4 horas da manhã, eu me acordei, eu vi aquele converseiro, e a gente falava e clara de faloreta aqui pelo quintal. Aí eu me levantei aqui em cima dessa laje, estava lá cheio de polícia trepada aí por cima do muro, procurando quem? Procurando o Pichote, que tinha assaltado 3 casas no Nações, sendo que o Fernando estava em Pernambuco. Eu quebrei 3 cabos de vassoura nas pernas dos policiais, quebrei. Eu bati neles de cabo de vassoura, de rodo. Tinha um neguinho, que era investigador, estava em cima desse muro aí. Eu dei tanta pancada com o rodo nas pernas dele, que o rodo, pedaço voou longe. Ele pulava e eu batendo. Eu peguei junto aí, a rua era de pedra. Eu fiquei louca aquele dia. Eu juntava eles ligando os carros e eu jogando pedra. Ele, corre que essa mulher é louca. Eu lembro que ele me ligava muitas vezes à noite, de madrugada, às vezes chorando, às vezes muito irritado, revoltado, dizendo que o nome dele não era Pichote, que ele não era da FEBEM, tentando dizer ao mundo que já não o escutava mais. Eu pedi para várias entrevistas que eu dei que me tirasse esse dilema de Pichote, que seria muito marcante. Eu lembro que na novela era Fernando Ramos da Silva, entre parênteses, Pichote, nos créditos. Onde ele aparecia era Pichote, entendeu? Ele me disse na época que, inclusive, onde ele morava em Diadema, um dia os policiais pegaram ele, falaram, bateram, puseram lá dentro e falaram, agora deu uma de Pichote. O Fernando cometeu alguns erros, né? E quando ele tentou sair, tem uma coisa, no mundo do crime, assim, você não sai assim tão... você entra e sai com muita facilidade, né? Várias vezes, perante os empregos que a gente conseguia para ele, que a gente pagava às vezes até salários clandestinamente, por baixo do pano, para que ele não soubesse que éramos nós que estávamos ajudando, ele chegava e me dizia, Hector, parei com o emprego porque eu numa noite roubo 2 radinhos de automóvel e ganho o que eu ganho, tiro por mês na produtora, né? A cidade vivia um momento, assim, de uma cidade totalmente abandonada, né? Os justiceiros, aqui tinha uma mistura de justiceiro, polícia, né? Quer dizer, era uma coisa assim que você não sabia quem que era mais perigoso para a sociedade, se era o justiceiro, ou se eram os bandidos, ou se era a polícia. Então era uma coisa muito complicada nessa época, né? Teve uma época que o Fernando foi detido, né? Na casa dos meus pais. E eu cheguei, eu vi, né, e comecei a gritar, né, Fê, e os policiais chegaram a me empurrar, só não me bateram porque minha mãe, né, meus irmãos não deixaram colocar a mão em mim. E eu vi o Fernando no camburão, peguei uma caneta com alguém que estava do lado e falei, vou marcar o número do camburão, não sei o quê, né. Policial matava toda a direita, roubava e tudo, olha, então você não vai se mandar embora, você vai tomar um castigo, você vai trabalhar lá em Diadema. Era essa a forma de escolher policial no momento para vir para Diadema. Isso não era só polícia militar, era polícia civil. Infelizmente era esse o tratamento que Diadema tinha naquela ocasião. Era uma meia-noite, eles queriam 10 mil cruzeiros na época, né? E eu tinha pouco tempo para arrumar aquele dinheiro para que
o Fernando não assinasse nada, né? Aí conseguimos um pouco com um pouco com o outro, conseguimos R$8.000, pegamos um advogado de porta de cadeia mesmo, né, do lado. E o Fernando foi solto 7 horas da manhã. Nós chegamos aqui no final da década de 90, ser considerada a cidade mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo. E nesse dia ele falou que não morreu porque o policial falou que eu saí, né? Porque até então ninguém sabia que ele estava sendo detido, né? Porque nós morávamos em um bairro muito escuro, né? Não tinha iluminação. Enfim, era muito difícil lidar com aquilo. Minha última participação no universo do Fernando foi quando ele me apareceu com a Cida, recém-casada e grávida. Quando ele se envolveu com essa Cida para casar, Fernando era um moleque. Eu não queria esse casamento. Eu não queria. Aí ele adivinhou que estava grávida, não sei o que, tinha que casar. Pagamos um advogado para emancipar ele da família antes dos 21 anos, para ele não ter mais nenhuma relação com a família. A nova família era a família dele, a mulher e a filha que veio a nascer logo mais. Eu tive a Jaqueline com 14. Quase matei minha mãe do coração. Os olhos, ela herdou do pai. Meio caído, assim. Como? Meio caído, meus olhos, assim, que igual dele. Mendoados, né? Minha mãe fala que eu tenho os olhos tristes. Com um olhar triste, a garota de 17 anos tenta ver o pai que não conheceu. Ah, mãe, trouxe coco de Pernambuco para a senhora. Falou, e trouxe um frango e fubá para a senhora, que ele adorava comer frango com polenta, era o que ele adorava. A senhora vai fazer para mim? Eu falei, depois que eu botar as crianças na escola, eu volto e venho fazer o almoço para você. Fiz o almoço, todo mundo almoçou. Quando era 4h30, eu estava em casa, que era 4h30, 20 para 5, era hora de eu sair para a escola. A Jaqueline estava chorando. Ele veio e jogou ela no meu braço e disse, mãe, dá mamadeira para ela que eu vou ali no... Dá mamadeira para ela que eu vou ali no campinho, na casa da Cida, jogar bola. Ele saiu de chinelo de dedo, sem camisa, com a camisa enfiada aqui, e ele desceu. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo foram vistos assaltando uma pessoa que passava por aqui. A polícia militar foi avisada e Pichote fugiu a pé nessa direção, onde fica a favela onde ele morava. Na perseguição, eles entram muito nas favelas, onde estão os principais suspeitos, para a visão da polícia militar, e entraram procurando gente, carros, e nessa hora o Fernando viu um carro da polícia chegar. Como ele sempre era perseguido, era conhecido e já tinha sido preso várias vezes por roubo na área, ele tentou cair fora para não ser pego de novo, levar para a delegacia, ser torturado, aquela coisa que pobre conhece muito bem na periferia. Pouco antes das 5 horas, Fernando foi visto correndo por essas ruas e pulando pelos telhados e lajes dessas casas. Atrás dele, muitos soldados da polícia militar. Foi na casa de uma amiga do Fernando, né? Ele morreu debaixo de uma cama, né? Debaixo de uma cama, escondendo, que um rato. E foi morto. Já vinha todo mundo correndo. O Dema chorando, desesperado, assim, todo mundo chorando. Eu sei que eu desmaiei, o que aconteceu? Eu só escutei quando o Dema falou, mãe, mataram meu irmão. Quando ele falou assim, eu desmaiei, eu acordei, eu estava no pronto-socorro já.
não podemos, hoje, tergiversar sobre um assunto que a própria justiça decide. Decide, e eu digo por quê. Decide em função das provas trazidas aos autos. Eu lembro muito bem da mesa, ele estendido. Ele fez aquilo que acho que toda pessoa que trabalha com investigação científica deseja que aconteça. Ele já me deu a prova imediata da execução. Quer dizer, claro que eu teria que caminhar depois para provar a execução, mas a essência da informação que me levava à convicção, ele deu naquele momento. Ele descobriu o corpo do Pichote e me mostrou o peito. E eu vi claramente, por experiência, Jardim da Infância da Medicina Legal sabe que quando você encontra marcas perfeitamente circulares, escurecidas, em volta do orifício de entrada do projétil, isso significa tiro a queima-roupa, porque significa que a arma esteve encostada no corpo. O autor do crime foi o sargento Francisco da Silva Júnior. Segundo o inquérito, ele confessou, bem mais tarde, ter disparado para o alto 3 tiros com a arma de Fernando, no caminho do pronto-socorro à delegacia, para dar uma ideia de que houve um grande tiroteio. O que eu apurei, que foi confessado por eles e que não poderia passar sem que eu os indiciasse, é que eles prejudicaram as provas periciais. Então, em virtude disso, eu os enquadrei. Todos aqueles fatos que foram comprovados e que foram alvo da decisão, estes se apresentaram aos julgadores que não foram monocráticos, porque é um colegiado militar, com uma prova suficiente para que, ao final, houvesse o reconhecimento de que ali estavam numa situação ilegítima, mas houve um excesso nos disparos, que também é algo muito discutível. Ora, nem em Hollywood se faz tiroteio, como os PMs dizem que fazem aqui na periferia de São Paulo, se vai rolando no chão, agindo legitimamente, porque tem bandido atirando de um lado, e ele se defendendo, de vez em quando dando um tiro e acertando sempre o coração do inimigo do outro lado. Isso é impossível. E essa foi a alegação deles, dizendo que foi um tiroteio legítimo. Por enquanto, as bases do inquérito são os depoimentos dos PMs e de Marcelinho, o menor que estava ontem à tarde com Fernando. Marcelinho confirma que os dois tentaram assaltar uma pessoa, foram vistos por uma outra e fugiram, mas garante que, apesar de armado, Fernando não atirou nos policiais. O cara nem sacou, o cara nem trocou, os caras falaram que os caras trocaram com os caras, o cara sacou, o cara nem sacou. Ele estava armado, Pichote. Estava armado, mas nem sacou. Ele vai sacar contra a barca. Tá ligado que é prejuízo. Os militares respondem a cada crime, a cada delito inscrito no Código Penal Militar. Então ali não se julgava matadores de Pichote, mas policiais envolvidos numa ocorrência em que o cidadão tomba. Mas eu não sei, eu acho que ele não foi morto pela PM, porque o PM não correu naquela periferia gritando: eu vou matar o Pichote. Eu vou matar que eu acredito que seja alguém sem nenhum tipo de poder. Né? Eu posso fazer o que eu quiser com esse moleque, porque ele é mais um dessa periferia cheia de ladrões. Imagino que ele esteja pensado dessa maneira. Então, esse é o final do Fernando. Esse é o final do Fernando. Eu estava trabalhando na montagem do Ironweed naquela época, me lembro que devo ter ficado mais de um mês sem sair do hotel. Eu ia trabalhar de manhã, voltava à tarde. Enfim, foi uma época muito difícil da minha vida. Uma época muito difícil. Ficava ouvindo as vozes búlgaras cantando aqueles cânticos tribais lá da Bulgária, todas as noites, até meia-noite, 1h. Foi difícil. Foi difícil, ainda hoje o é. Cada vez que vejo a Jaqueline, a filha dele, vejo a Cida, seu companheiro, outros filhos que vieram depois.
enfim, vejo a Dona Josefa. É sempre uma coisa muito difícil de tirar de dentro de mim o que aquilo representa, ainda hoje. Enfim, o filme está aí. Haveria uma outra possibilidade para o Fernando, e quase houve, né? Esboçou-se. E como ele era um ser humano, então sempre há, eu acho. Sempre há. Agora, a probabilidade de que acontecesse com ele aquilo, pelo ambiente, pela história, era, infelizmente, alta demais, né? 15 mil outros jovens, assim como o Fernando, que eles mataram, podiam ter uma trajetória brilhante. Quem disse que não? Os coronéis da PM se acham no direito de tirar a vida deles? Com que direito tira a vida? Quem diz que eles não vão ter uma trajetória brilhante como tem os jovens privilegiados, os filhos dos bacanas do Brasil? Agora, a mídia mostra para eles que eles têm que se iludir, mostra para eles que eles têm que ter PlayStation, mostra para eles que eles têm que ter bicicleta, tem que ter isso e aquilo. Mas ninguém dá nada para ninguém. Mostrar é muito fácil, dar, ninguém dá nada. Nada. É aí que a molecada nasce um pichote a cada dia. E todo dia vai ter história de pichote. No Brasil inteiro, todo dia tem um pichote nascendo, todo dia tem um pichote morrendo. Diante disso, Pichote é um filme ultra lírico, né? Comparado com os meninos que você vê hoje nas periferias e com o ambiente dos meninos que estão perto da criminalidade ou na criminalidade, Pichote é um filme muito lírico. Que os tempos hoje são mais épicos nesse sentido. Esse filme é um retrato do Brasil, né? Infelizmente. E eu às vezes me pergunto se eu tivesse feito o filme, se eu soubesse que o final do Fernando teria sido esse, né? É óbvio que não, né? Mas eu acho que, e já revisei isso tantas vezes dentro de mim, eu acho que não me arrependo de nada. Eu acho que o que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer um dos outros meninos, não aconteceu com os outros. Poderia ter acontecido comigo por alguma outra razão, eventualmente. E, enfim, acho que ele procurou. Muita gente me falou, foi o filme que o Babenco fez com ele, que botou ele naquele... Não foi. Esse defeito não foi. Esse defeito não foi nem meu, nem do Babenco, nem de ninguém. Foi dele mesmo. O filme acabou sendo até uma alternativa de vida durante um tempo para ele. Foi um momento de vida sadia que ele teve. Valeu até a pena passar por aqui, sabe? Porque ele teria feito essa trajetória sem deixar nada na memória, sabe? E pelo menos ele ficou. O Fernando nunca viu esse filme até o final, né? Ele dizia que se ele visse até o final, a história dele ia acabar. Ele morreu sem ver o filme, assim, ele não via até o final.